Pessoal, eu quero começar esta edição falando de cúpula do Mercosul, que se reúne hoje. Os líderes aqui dessa região estão unidos e deve preparar também uma proposta de acordo para a União Europeia diante do impasse que o Mercosul enfrenta, principalmente com sanções ambientais que a União Europeia quer aplicar nos países, mas não quer sofrer do lado de lá. Lula tem feito críticas bastante intensas a essa questão e eu já quero trazer um trecho agora para a gente jogar para o debate logo depois. Vamos lá. O instrumento adicional. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Essa fala do presidente Lula me chamou bastante a atenção porque foi muito enfática, né? Não queremos acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-prima, minério e petróleo. Você acredita, Gustavo Segré, que haja de fato esse papel eterno que Lula menciona e esse Mercosul, essa cúpula, vai ser capaz de desfazer isso? Não me parece. Por quê? Não me parece. Primeiro, entendo que o presidente Lula está certo. A União Europeia está colocando um peso muito forte no Mercosul sem que a contrapartida seja válida. Então, se o Mercosul, que são 4 países, que são países em desenvolvimento, não tem a mesma lógica industrial que tem a Europa, mas tem uma vantagem muito forte competitivamente no agronegócio. Comete algum erro dentro do acordo, tem penalidade. Se esse erro é cometido por algum país europeu, não é a mesma coisa. Então isso não coloca igualdade, isonomia, nem jurídica, nem tributária, nem de questões ambientais iguais. Porém, eu vejo que o presidente Lula teve 2 discursos. Por um lado, um discurso em que, muito enfaticamente, mencionou que esse acordo da proposta europeia é inadmissível. Mas depois, em outra fala, que com certeza poderíamos acompanhar, ele está um pouco mais reflexivo e fala, inclusive, com o presidente Alberto Fernandes, que o acordo tem que sair. Nessa cúpula, não vai sair. Provavelmente vai sair na cúpula que vai ser do 18 a dia 20, em Bruxelas, em que a União Europeia se junta com a CELAC, que tem os países do Mercosul, mais alguns outros da América Latina. Ô Piperno, você concorda com o Gustavo Segré de que não sairá acordo nesta reunião, que justamente seria feita para isso, porque Lula fala que quer um acordo de ganha-ganha e não eles ganham enquanto a gente perde? Boa tarde mais uma vez a todos. Segré, vou concordar com 101% de tudo que você falou em relação a... É evidente, é isso mesmo. Mas há outros aspectos desse encontro de hoje. Primeiro, não vai acontecer nada de conclusivo agora, sem chance. Segundo, também acho que em Bruxelas, eu sou até mais pessimista que o Segré, acho que vai demorar mais, mas pelo menos em Bruxelas, os 2 lados, eles vão se confrontar e vão ter um diálogo mais aberto e até para poder direcionar os seus respectivos públicos em relação à viabilidade ou não desse acordo. Eu acho que lá se decide o futuro da negociação. Acho que ainda não vai ser o momento de se fechar o acordo. Agora, nesse encontro de hoje, esse encontro foi muito mais sério do que se tem noticiado aqui no Brasil. Aliás, a imprensa do Uruguai tem acompanhado, mas com lupa isso, porque há 2 personagens uruguaios que estão dando o tom de muitas dessas discussões. Um é o presidente Lacalle, e a gente já conhece várias das posições dele. Nós vamos ter um posicionamento dele, inclusive, aqui hoje. E outro, Evandro, é o chanceler uruguaio. O chanceler uruguaio, que é o mais pessimista de todos, ele se incomoda, ele é cada vez mais contrário ao Mercosul. Ele acha que é um bloco que se arrasta muito, um bloco que em mais de 20 anos não resolveu problemas fundamentais. Ele acha que é muito tímido e que está atrapalhando o país dele. E mais, ele diz que quer ouvir do Lula, e eu também gostaria, né? O que o Lula conversou na China
sobre um tratado Mercosul-China, porque o Uruguai vem negociando isso individualmente há muito tempo. Mas ele também, em conversas com o Brasil, ele diz que sabe que o Lula conversou com a China sobre a possibilidade do Mercosul iniciar um acordo, uma tentativa, pelo menos, de acordo de livre comércio com a China, e ele está interessado nisso. Pessoal, a gente está falando de um acordo que levou 20 anos para ser selado, aí em 2019 foi selado, mas ele ainda não foi ratificado exatamente por conta também dessas exigências que são feitas pela União Europeia, que poderiam aplicar sanções nos países do Mercosul que descumprirem questões ambientais nessas negociações. Mas do lado de lá não haveria sanção, ou seja, não seria um acordo, seria um manda, o outro obedece. Inclusive, uma das fontes do Gustavo Segré participa desta reunião, esteve ali na reunião e gravou o vídeo do momento em que Lula diz que é preciso selar e assinar e fazer isso andar rapidamente. Vamos acompanhar. Nós precisamos concluir o acordo Mercosul e União Europeia. Já não há mais explicações porque tantos anos de espera na reunião Mercosul-União Europeia. Bom, não há mais explicação para tantos anos de espera, Alan Gani. E esse tanto tempo de espera pode fazer com que muitas dessas autoridades, como as mencionadas pelo Piperno, comecem a tentar deixar o barco. E você enxerga também que o Mercosul não tem oferecido tudo isso que o presidente Lula enxerga nesse grupo? Pode sim. O Mercosul, de fato, eu concordo aí com o diagnóstico que trouxe o chanceler do Uruguai, né, que o Piperno acabou de mencionar. O Mercosul resolveu muito pouco, a gente avançou muito pouco em termos de livre comércio. Então, quer dizer, Evandro, a gente não consegue nem resolver o livre comércio com economias mais ou menos parecidas, né? Economias aqui do Cone Sul, como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Agora, imagine com a União Europeia, porque um acordo de livre comércio significa que alguns setores vão perder sim, né? Os setores mais produtivos de cada país sobrevivem, cada um se especializa naquilo que é mais produtivo e alguns setores vão à falência. Só que ninguém quer abrir mão. A União Europeia não quer abrir mão do agronegócio, utiliza a causa ambiental. O Brasil também não quer que a indústria seja prejudicada, mas acordo de livre comércio tem perda, sim. Agora, a gente não consegue nem avançar com o Mercosul, como é que a gente vai avançar Mercosul, União Europeia? Não dá. O Gustavo Segré, o presidente uruguaio está, inclusive, já pensando na possibilidade de sair diretamente do grupo e ser apenas um associado. Como é que seria isso? Isso funciona assim. Imaginemos que nós quatro somos o Mercosul. Como o Piperno me deu a honra de estar 101% comigo, ele será o Uruguai, que é um governo de direita. Um moderado de direita. Ok. Um moderado de direita. Então, o Piperno quer fazer um acordo com a China, mas o Alan Gani não quer. O Piperno não pode. Hoje o Mercosul funciona desse jeito. 4, independente da escala, independente da produção, independente da população. Se um não quer, 3 não podem. O que o Uruguai está pleiteando? A possibilidade de deixar de ser um membro pleno, como ele é, e passar a um associado, em que ele deixaria essa união aduaneira como hoje existe, em que se um não quer, o outro não pode, e ele tem liberdade de acompanhar os outros 3, mas se ele quiser ir sozinho, ele pode. Seria como uma redução para uma zona de livre comércio, em que cada um pode viajar por onde quiser, convida o outro, se o outro quer, se junta. Mas isso tem um problema, que é a tarifa externa comum. Hoje tem uma proteção para que um país não mande produtos para o Piperno e que esse produto seja mais barato do que mandar para nós. Sim. Se isso fura, começa a ter problemas internos, o equilíbrio não vai estar igual, e esse é o problema. Falando em desequilíbrio, o presidente uruguaio Lacalle Pou também não poupou críticas ali à relativização da democracia que Lula fez recentemente ao falar da Venezuela. Vamos acompanhar um trecho agora. Há pouco tempo, Lula e Maduro se encontraram em Brasília, em uma reunião convocada pelo presidente do Brasil. Está claro que a Venezuela não caminhará em direção a uma democracia sã se, quando se vislumbra a possibilidade de uma eleição
uma candidata como Maria Corina Machado, de um enorme potencial, é desclassificada por motivos políticos e não jurídicos. Acredito que o Mercosul precisa dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, pois hoje claramente não há. Pois é, ele fez ali uma crítica dura e falando também sobre Maria Corina, que se tornou inelegível depois de um julgamento e neste caso por 15 anos, né? Quase que o dobro de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Ela que era considerada uma opositora muito forte de Nicolás Maduro na Venezuela. Que recado que Lacalle Pou passou diretamente ao presidente Lula, mesmo não falando: olha, Lula, eu quero dizer algo a você. Fábio Piperno. Bom, o recado mais imediato é: nós pensamos diferente sobre esse tema. O segundo recado: a Venezuela não entra. Até porque o Mercosul tem a cláusula democrática. A Venezuela não cumpre isso, e é verdade. Agora, ele disse uma outra coisa importante. Entre os vários temas hoje tratados, além disso, né, ele também fala exatamente das questões ambientais e da Amazônia. Porque, vejam, quando a União Europeia faz essa cobrança, quando ela lança e apresenta o protocolo adicional, sobre o qual a gente já falou muito aqui, reiterando novas exigências ambientais, inclusive, ela não atinge o Uruguai, ela atinge inicialmente o Brasil. Sim, né? por causa da Amazônia, exatamente. A questão problemática nisso é o Brasil. Então, o que ele quer dizer por tabela é o seguinte: olha, eu quero fechar logo o acordo e eu posso. Quem não pode é você por conta disso. E aí a pressão aumenta. Lula também falou sobre democracia. Ele disse que consolidar a democracia será uma tarefa permanente. Mas então é preciso começar por ele, hein, Gustavo Segré? É claro. Além do mais, eles comentaram, sobretudo, Fernandes e o Lula, de um lado. Benítez e o presidente Lacalle Pou, do outro lado. E, claro, a dúvida é aonde colocamos a Venezuela. Tem o Uruguai e Paraguai criticando a Argentina e o Brasil pela defesa da Venezuela. E ficou muito claro a postura de cada um dos dois. Uruguai e Paraguai não querem a Venezuela. Brasil e Argentina, sim, dentro do bloco. Mas foram muito criteriosos. Eles empurraram a Bolívia para trazê-la como membro pleno e deixaram meio a Venezuela do lado. Mas se você que está nos ouvindo não gosta do relacionamento do Brasil, do Lula e o Maduro, Venezuela, saiba que daqui a pouco Maduro voltará ao Brasil para a reunião em Belém do Tratado de Países Amazônicos. Então continua esse relacionamento que ninguém entende muito bem por quê, mas ele está. Hoje se falou muito que o Mercosul precisa elevar o tom a favor da democracia e contra países desta região que não têm uma democracia plena. Venezuela, então, não poderia entrar de jeito nenhum nessa história. De jeito nenhum. E o recado do presidente do Uruguai é muito claro, porque ele percebe, ele cheira, ele fareja ali que o presidente Lula, ele é muito próximo do presidente Maduro, inclusive relativiza o conceito de democracia, recebeu aqui o Maduro no Brasil com todas as honras, né, com toda uma pirotecnia. Então ele percebe, ele tem muito receio que ocorra uma tentativa de trazer novamente a Venezuela para o bloco. E ele deixa muito claro que é um bloco estritamente ali comercial, respeitando a democracia. E aí o Lula provavelmente gostaria de trazer a Venezuela não apenas por interesses comerciais, mas também por uma afinidade ideológica. Sabe o que foi dito também ali no Mercosul, mais uma vez, da possibilidade de ter uma moeda comum entre Brasil e os outros países que integram esse grupo? Veja. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional, que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Embora já tenhamos uma área de livre comércio de fato com nossos vizinhos sul-americanos, há espaço para ampliar e aprimorar os acordos comerciais com Chile, Colômbia, Equador e Peru. Retomaremos uma agenda externa ambiciosa para ampliar o acesso a mercados por nossos produtos de exportação.
Essa não é a primeira vez que Lula fala em uma moeda comum para os países do Mercosul. Num giro rápido antes, você concorda com uma moeda comum, Alan Gani? Não concordo. Uma moeda comum precisa de economias muito parecidas, estabilidade monetária, uma política fiscal também parecida, porque isso afeta a política monetária. Não concordo. E você, Fábio Piperno? Era uma ideia, inclusive, do ex-ministro Paulo Guedes, né? Eu acho que, veja, eu já falei sobre isso aqui antes, eu concordo que se comece a conversar. Eu acho que isso é inevitável, algum dia vai acontecer. Não sei quando, não tenho a menor ideia, mas é necessário que se comece a Sabe quem concorda com isso também, Gustavo Segré? Sérgio Massa, o argentino. Não fala desse tipo de pessoa, pelo amor de Deus. Não é seu amigo? O futuro Não, que presidente? amigo. O futuro não vai ser presidente. O presidente? O atual ministro da Economia fez uma bagunça terrível. Tem uma inflação de 140%. Em qualquer país sério, um ministro da Economia com 140% de inflação seria demitido. O cara vai ser o candidato a presidente. Meu Deus. Mas eu vou concordar com o Piperno. Estamos muito próximos. Está perigoso. Porque a ideia da moeda comum não é ruim, mas aí apoio o que menciona Alan. Não tem condições hoje. Estou meio no muro. Purista. Nosso ministro. Estou no muro. Mas hoje tem, se chama SML. SML. Temos que avisar o presidente Lula. Sistema de moedas locais já existe. Se um argentino, uruguaio, paraguaio quer exportar em reais, ele pode. O problema da moeda comum que planteia o presidente Lula é que ele quer abolir o dólar. Isso não será possível. Tem que sempre arbitrar através do dólar.